Não tem como falar sobre esse tema sem ter que tocar na questão sexual, pois o sexo é a condição da existência de todos os seres humanos, desde os primórdios da humanidade. Antes de qualquer outra finalidade, devemos dizer que o sexo é um ato biológico, onde homem e mulher se correspondem mutuamente como ser fecundante. O sexo é uma prática necessária para a perpetuação da raça humana. Sem a prática dele, a humanidade teria sido extinta com a morte de Adão e Eva. A continuação da raça humana por meio do sexo foi ordenada por Deus, no mesmo plano daquela que Deus estabeleceu aos animais. Aos animais Deus disse: sejam fecundos e multipliquem-se, encham as águas do mares, multipliquem-se as aves na terra. Gênesis 1:22. Ao homem disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Gênesis 1:28. Com base no texto de Gênesis 1:26 a 28, há uma teoria muito antiga, entendendo que o primeiro homem, Adão, não foi criado para gerar filhos de maneira como atualmente gera, pois o homem atual gera filhos nos mesmos moldes dos brutos, e o Criador não tinha em princípio esse plano para a coroa da criação. Então, o que é discutido aqui nessa questão da sexualidade e da perpetuação da raça humana é tanto a questão da naturalidade do âmbito sexual dentro do plano divino, quanto a questão da forma de reprodução. Então temos aí o homem em relação aos demais seres, os outros seres sem racionalidade, os seres animais. Sua forma de perpetuação da raça decorre dos seus instintos. Então os animais, nas suas diversas formas de relacionamento, dentro das suas matilhas, existem até animais que têm apenas uma parceira, mas existem animais que se reproduzem dentro da matilha, né? Então a matilha, os machos dominantes e as diversas fêmeas e constituem aquela matilha. Um macho dominante e algumas fêmeas que estão dentro da sua matilha. E por aí vai. Os diversos grupos, as diversas formas com que os animais irracionais se reproduzem. A sua reprodução é instigada pela sua libido, pelo seu instinto de reprodução. Então o seu instinto faz se comportar de diversas formas conforme a sua espécie. Agora, para o ser humano na atualidade, depois da queda do pecado, é constituída a família como um órgão, como uma instituição de recuperação da raça humana. Então a raça humana, no seu princípio perfeito, não tinha nela qualquer tipo de problema, qualquer tipo de deficiência, algo que lhe trouxesse sofrimento. Uma vez que o homem cai no pecado e perde aquela comunhão que havia entre ele e Deus e cai da sua condição de perfeição, a restauração do homem é a constituição que Deus realiza através da união de Adão e Eva e da geração de filhos. Mesmo com toda a dificuldade que havia, a partir daquele momento a natureza não seria a mesma para o homem, como era no Éden. Quando tinha abundância de fruto, a partir de agora haverá algumas dificuldades, por causa da quebra de toda a ordem que havia, de toda a perfeição que havia. Haverá alguma dificuldade para obtenção de mantimento, mas haverá mantimento. Haverá dificuldades em relação à constituição física, que perdeu também suas características de perfeição. A mulher terá filhos com dores, mas haverá ainda fecundidade, a mulher terá filhos. Então vemos que dentro do âmbito familiar há o resgate, através da instituição da família. O homem e a mulher unidos tem a questão da perpetuação da raça por meio da libido, a questão mais prática, a questão mais simples de todo esse âmbito da sexualidade, a questão da perpetuação da raça, mas por ser um homem, o homem e a mulher, o ser humano, por serem um ser mais complexo do que os outros animais, obviamente o âmbito sexual para a humanidade, para o ser humano, para a raça humana, ele se desenvolve e ele tem muito mais questões do que tem para o animal. Então logo, os animais se reproduzem e perpetuam sua raça e adotam diversas formas de reprodução porque são impulsionados pelo instinto, sem o âmbito da racionalidade. Então, de acordo com as suas necessidades, de acordo com a disponibilidade, de acordo com aquilo que é favorável a determinada raça, de determinada espécie, eles fazem os seus âmbitos de reprodução. Para o ser humano, que está imbuído da racionalidade, que tem inteligência e autoconsciência, o plano da reprodução assume características muito mais complexas. Então tem tanta questão natural da perpetuação da raça, a parte mais básica,
mas tem também a questão do envolvimento de âmbitos sentimentais. Então o plano da sexualidade para os seres humanos não pode estar igualado, nivelado com o patamar de reprodução para os animais. No plano de reprodução para os seres humanos, a questão da perpetuação da raça é apenas um dos aspectos. Outros aspectos envolvem a questão da natureza do homem enquanto a sua alma, os seus sentimentos, tá certo? E os seus sentimentos regem toda a sua questão do seu ser. Então, dentro da questão da sexualidade humana está envolvido também os seus sentimentos. Como estarão plenamente atendidos, plenamente satisfeitos os seus sentimentos dentro de um relacionamento sexual? Como estarão plenamente satisfeitos as questões racionais dentro de seu relacionamento familiar? Então, a união para o ser humano envolve questões muito mais complexas do que envolve a união para os animais. Para o homem existe a instituição da família. A família garante a perpetuação da raça, mas a família também garante a satisfação de todas as necessidades no âmbito espiritual. O homem e a mulher se unirão e serão uma só carne. Mesmo após a queda, esta união entre o homem e a mulher, constituindo uma só carne, ela continua sendo o meio pelo qual o homem atende ao plano divino. Mesmo o homem e a mulher caindo da sua condição anterior, através da força da instituição familiar, eles conseguem atender ao plano divino, tá certo? Eles conseguem produzir outro ser humano, conforme o plano perfeito de Deus, conseguem perpetuar a raça e conseguem atender às suas necessidades espirituais. A união de homem e mulher no plano físico, ela não é apenas uma união impulsionada pela libido como é para os animais. Não é apenas a adesão e o atendimento a necessidades de impulso, mas é também a união num sentido mais amplo. É a união no sentido de perpetuação da raça, biológico, físico, e também a união no sentido espiritual, quando atende necessidades físicas, atende necessidades biológicas, satisfaz necessidades da libido, tá certo? Do impulso carnal, e também satisfazem as necessidades no âmbito metafísico, no âmbito espiritual, no âmbito sentimental. Porque não é dito em relação aos animais que se unem e se tornam um só corpo, mas é dito em relação à humanidade que se unem e se tornam um só corpo, se tornam uma só carne. Então, uma vez que une-se homem e mulher, tornando-se uma só carne, atendendo suas necessidades biológicas, atende também a necessidades no âmbito mental, espiritual, sentimental. Então temos que ver, através da narrativa bíblica, o quão importante é e o quão urgente é que o ser humano se conscientize disso. Porque o homem, perdendo essa consciência da sua importância, ele começa a se comportar como qualquer outro ser inferior, como qualquer outro ser que não tem raciocínio, que não tem autoconsciência, que não tem racionalidade. Ele começa a se comportar como um ser lançado, impulsionado, e que não tem autocontrole, que não tem domínio sobre os seus instintos. Um ser que não tem domínio sobre os seus instintos é como qualquer outro ser bestial, tá certo? Qualquer outro ser descontrolado, que é impulsionado a atender sua libido de diferentes formas, da forma que melhor lhe convir, de acordo com o momento e de acordo com a situação. E temos seres humanos que estão se rebaixando a esse nível, perdendo a noção da instituição familiar, tá certo? A instituição suficiente para a perpetuação da raça e também para atendimento às necessidades sentimentais e espirituais do homem e da mulher ao se unirem, tá certo? Ao se tornarem um só corpo. Na continuidade, ele fala aqui acerca da fotografia kirliana, e essa fotografia kirliana foi, na verdade, uma pesquisa empreendida por esse casal. Hoje em dia, no círculo científico, se ouve muito falar em corpo astral. Isso teve início a partir da experiência de um casal russo chamado Kirlian. Em suas experiências, eles descobriram como fazer fotografias de corpos luminescentes, invisíveis a nossos olhos. Então,
ele fala um pouco aqui acerca dos diferentes aspectos entre corpos. Então ele fala do bios, corpo bioplasmático, ou bios, que é a vida, ou seja, o corpo de acordo com a essência da vida, e o corpo hiloplasmático, ou corpo decorrente da existência material, tá certo? Ele faz aqui essa diferença entre o bios e o hile, tá certo? Do essência de vida e corpo material. E ele fala acerca dessa pesquisa da fotografia kirliana. E dando mais uma pesquisada acerca dela, eu pude ver que essa questão da fotografia kirliana, ela até num começo, num princípio, ela foi encarada como uma certa descoberta científica, uma certa comprovação científica de corpos não materiais, mas ao longo do tempo, conforme foi se avançando, conforme foi se desenvolvendo mais técnicas e foi se entendendo melhor esta questão da fotografia kirliana, a conclusão que chegaram é que, na verdade, ela não é necessariamente uma comprovação científica de algo imaterial, mas simplesmente é a questão um tipo de fotografia, um tipo de técnica, né, de fotografia bastante sensível, que capta a luminosidade dos seres vivos. Então, a partir da umidade, da luminosidade dos seres vivos, a possibilidade da capturação dessas imagens, tá certo? Então, essas imagens são decorrentes de algo que está no plano físico. Elas não são comprovação científica física de algo espiritual, porque o plano da constituição espiritual do homem é a unificação do material com o espiritual. Então, o homem e os seres vivos, né? Os seres vivos, no geral, eles são constituídos de alma vivente. Eles têm a parte física, que é toda a parte material. E a parte espiritual, mesmo nos animais na terra, é a sua alma. Os animais e a terra, ela tem alma, princípio vital, tá certo? Conforme ele coloca aqui o bios, a vida, que deu funcionamento à primeira célula e que deu força à reprodução dessa mesma célula. Então o bios, a força vital que foi implantado por Deus em toda a sua criação, tá ok? Para que essa criação possa reproduzir-se hilo, ou seja, reproduzir-se materialmente. Então o princípio vital é aquele que foi implantado por Deus, primeiro em toda a criação. Produz a terra, animais, produz os mares, seres marinhos, né? E a própria terra, conforme Deus foi dando ordem à produção da erva, tá certo? Então temos aí o bios implantado no hilo, implantado na matéria, o princípio vital para toda a terra. E na questão humana, tanto a questão vital, né, a alma, quanto a questão racional, a imagem e semelhança de Deus. Tanto a alma, o bios, o princípio vital, quanto o espírito, o princípio racional do homem, são de âmbito metafísico. São de âmbito espiritual, acima do plano físico. Então algo que está acima do plano físico, algo que é do plano metafísico, não pode ser capturado por algo físico, que é uma fotografia. Então por isso que, pesquisando melhor acerca da fotografia kirliana, constatamos que é na verdade um processo de fotografia que está capturando uma imagem no âmbito físico. É simplesmente uma captura de uma certa luminosidade decorrente da umidade e do calor, né, gerado por esses seres, essa matéria viva. Então temos aí nessa pesquisa o processo da fotografia Kirlian é nomeado por Seymour Kirlian, um eletricista e reinventor amador de Krasnodar, Rússia, que foi pioneira no processo no início dos anos de 1940. A fotografia Kirlian é um fenômeno de descarga corona, que ocorre quando um objeto aterrado eletricamente descarrega faíscas entre ele e um eletrodo, gerando um campo elétrico. Quando essas faíscas são capturadas no filme, eles dão a aparência de coronas de luz. As descargas podem ser afetadas pela temperatura, umidade, pressão e outros fatores ambientais nos ciclos Ponto. Nos círculos paranormais, este método é visto como visualizar a aura de um objeto e é utilizado como uma técnica de diagnóstico em algumas terapias alternativas. Ele descobriu por acaso que um objeto pousado numa placa fotográfica é submetido a um campo elétrico
ele descobriu por acaso que um objeto pousado numa placa fotográfica é submetido a um campo elétrico. Surge uma imagem na placa. A imagem, um ralo colorido ou a coroa de uma descarga. Disse que é uma manifestação física da aura espiritual que envolve cada ser vivo. Alegadamente, este método de fotografar objetos permite imagens de forças paranormais ou auras. Na verdade, o que é fotografado são fenômenos naturais como pressão, umidade, temperatura, carga elétrica, mudanças no meio que podem refletir mudanças nas emoções, pressão barométrica, voltagem, entre outras coisas, podem produzir diferentes auras. Então, essas informações foram obtidas no site desmitificacal.blogspot.com, desmistificacal.blogspot.com, tá ok? Acerca da fotografia Kirlian. Então vemos que no começo houve essa surpresa quanto a essas descobertas. Só que conforme a pesquisa avança, houve uma melhor compreensão acerca daquilo que havia sido descoberto. Então o que no primeiro momento foi encarado como uma possibilidade de fotografia capturando a aura, né, de seres capturando algo do âmbito espiritual que os envolve, na verdade é algo que está ainda dentro do plano físico, capturando não a aura, não a questão espiritual, mas sim descargas de energia que são afetadas pela umidade, são afetadas pela luminosidade, são afetadas pela pressão atmosférica, coisas do âmbito físico. Mesmo coisas que não podem ser vistas a olho nu, são coisas ainda do âmbito físico. A questão é o âmbito físico, o âmbito da criação divina no plano físico, que são, dentre as suas características, vistas a olho nu ou não vistas por causa da sua própria constituição. Então, por exemplo, não podemos ver uma molécula, não podemos ver um átomo, não podemos ver determinadas energias e luzes que estão transitando por aqui, determinados gases. Não podemos ver no nosso âmbito físico, nosso olho físico, ele não tem a capacidade para isso, mas elas existem e elas são físicas. Tá, ok? Elas não são espirituais porque não são vistas. Então a questão da fotografia Kirlian, durante algum tempo, ela foi supervalorizada por causa desta questão mística. Mas conforme a pesquisa avançou, mostrou-se que ela é mais uma das características do plano físico. Ela não é a captura de algo espiritual através de algo físico, que seria a fotografia, né? Esse tipo de fotografia desenvolvida por Kirlian. Então, ao longo dessa parte aqui da pesquisa, ele fala primeiro da fotografia Kirlian, tá certo? Da fotografia kirliana, e depois ele fala do bios e do hilo. E a questão do bios envolve também a questão da criação original do homem. Então, no seu projeto original, na sua criação original, Deus com certeza traçou para o homem uma forma de reprodução que diferencia-se da forma de reprodução que o homem adotou após a queda. Esta é a questão que está sendo desenvolvida aqui de uma forma mais séria. Então vemos que o homem, provavelmente, na sua criação original e na sua perfeição da qual participava, tinha uma forma de reprodução que era mais perfeita e mais racional do que a atual. Agora, o que não podemos fazer? O que não podemos é nos deixar levar por especulação. Com certeza, se o homem está no estado que está após o pecado, e o homem perdeu parte da sua condição, se tornou defeituoso após a queda no pecado, provavelmente a sua condição era melhor que a atual. A sua forma de reprodução também. Então, quando após o pecado, por exemplo, Deus fala que para o homem será um pouco mais difícil a obtenção do sustento, por causa do prejuízo à terra. E para a mulher será mais difícil a geração, por causa do prejuízo corporal. Então temos daí um raciocínio fácil, no sentido de dizer que o homem antes da queda não tinha dificuldade em relação à biosfera, tá certo? Em relação à terra, tá certo? Ao cultivo da terra, à manutenção da terra, à obtenção de alimentos da terra, e a mulher não tinha dificuldade com relação ao seu plano físico.
a sua constituição física, não tem dificuldades em relação à geração. E aí, a partir disso, entendemos que havia uma outra constituição e havia uma outra forma de reprodução que com certeza era de uma forma muito melhor do que a atual. Agora, o que não podemos é nos deixar levar por especulação. Então, o que temos é esse entendimento tranquilo de que isso está de uma certa forma prejudicado atualmente e que foi perfeito em algum momento. Mas o que não podemos fazer é definir de que forma isso se realizava, uma vez que não temos subsídio bíblico para isso. Na continuidade, fala acerca da anatomia humana. Então vamos entrar aqui no assunto, mas na próxima aula a gente dá continuidade melhor a esta questão da anatomia. Somente para passar alguns dados interessantes. Conforme já falamos, o ser humano é constituído de duas partes, a material e a parte espiritual. Pouco se sabe de sua parte material, pouquíssimo, quase nada se sabe de sua parte espiritual. E mesmo este pouquíssimo que se sabe é um saber imperfeito. Sabe-se que o corpo material criado do pó da terra tem uma dimensão física que possui 208 ossos e 500 músculos. O peso do sangue de um adulto é de 15 kg. O coração ordinariamente tem um diâmetro de 15 centímetros. Bate 70 vezes por minuto, 4.200 por hora. 100 mil mais ou menos a cada 24 horas. E 40 milhões por ano. Características aí da constituição física do homem. Sem interrupção. Cada pulsação desloca 44 gramas de sangue. Esse deslocamento em 24 horas é de 5.850 kg diários. Este órgão fantástico faz circular o equivalente a 2.000 galões de sangue pelo espaço de 19.200 km de veias todos os dias. Em 12 horas cria a energia necessária para levantar o peso de 65 toneladas a uma altura de 30 centímetros. Existem ainda outras verdades interessantes e maravilhosas no tocante ao corpo humano, que vale a pena relatar aqui. Um piano grande não tem senão 7 oitavas e meia de notas ou teclas, enquanto o ouvido humano conta com 12 oitavas. O piano tem 200 cordas, enquanto o ouvido humano possui 24.000. Interessante, né? O piano de cauda ocupa ocupa muito espaço, mas o ouvido humano ocupa menos de uma polegada cúbica. Interessante, né? A potencialidade desta máquina que é o corpo humano. A retina do olho é minúscula, mas não obstante contém 120 milhões de células nervosas, de maneira que o cristalino muda automaticamente de espessura segundo a necessidade de focalizar a vista em um objeto próximo ou distante. Por uma função maravilhosa do ser humano que pertence ao processo da vida, o corpo de uma pessoa viva normal vive constantemente absorvendo e lançando fora elementos químicos da terra. O corpo de uma pessoa madura é sustentado por uma apropriação incessante de novos materiais que vêm direta ou indiretamente do pó da terra. Em algum grau, o crescimento e sustentação do corpo é uma constituição de primeiro empreendimento do Criador, quando Deus formou o homem do pó da terra.